Irmãos, a Ele a glória. Tem muito a ver com o que nós vamos meditar nessa noite. Ao Senhor a glória, e a glória ao Senhor também, onde nós também damos honra àqueles que também trabalham e zelam pelaquilo que é do Senhor. Então nós estamos aqui inaugurando praticamente já, né, nossa reforma, o nosso templo. Eu não sei se os irmãos lembram daquela expressão tudo azul, lembra? Geralmente tudo azul antigamente tudo azul estava tudo bem, né? Não era isso? Era isso, né? Tudo azul, né? A gente perguntava um para o outro, né? Nós estamos quase tudo azul aqui no nosso templo. Espero que você tenha gostado, né? Porque cor é uma coisa muito de gosto, né? Então, assim, não dá para a gente agradar todo mundo, mas espero que tenha ficado bom e nós ficamos felizes porque é o resultado do trabalho dos irmãos, né? Da contribuição dos irmãos e de muitos outros irmãos que têm contribuído. E ontem nós fizemos mais aqui uma limpeza na igreja, porque era necessária para receber a igreja e ter essa comunhão neste momento. E os irmãos que se apresentaram ontem para estar conosco aqui, né, nosso irmão Adelino, a Alessandra, a Jéssica, a Roseni, a Luísa, o Mar, a Lourdes, o Lucas, o pastor Tiago e eu. Né? Estou analisando aqui, 10 pessoas estivemos aqui ontem, lavando o chão, limpando as cadeiras, colocando as cadeiras de novo. Foi ótimo os irmãos terem levado as cadeiras para lá, porque ficou muito mais fácil para nós, já praticamente estavam limpas, só foi passar um paninho, se tivesse ficado aqui tinha sujado. Então foi assim muito bom, era meio-dia, nós já tínhamos terminado aqui, né? E depois esquecendo aqui, né? O Everton também veio depois do almoço, né? Veio depois do almoço que cuidar da parte aqui dos instrumentos todos, né? Veio aqui na segunda parte fazendo sozinho. Ainda estava com o Adelino, que o Adelino estava continuando fazendo as coisas aqui ainda aqui no templo, se encontraram aqui. Mas louvado seja Deus. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos que estiveram aqui, que se doaram, né, para mais este momento aí na vida da igreja. E nós queremos dar graças a Deus por esse momento que nós estamos aqui. Nós estamos arrumando o nosso templo, não necessariamente para ser um templo de Salomão, e nem uma Aparecida do Norte, porque nós não estamos aqui para adorar paredes, não estamos fazendo coisas para isso. Nós estamos aqui para que nós tenhamos, sim, um lugar onde nós consagramos que é o lugar nosso como igreja do Senhor, mas nós temos que fazer da melhor forma possível, porque esse é o nosso ambiente de culto e de adoração a Deus, mas essa igreja que está aqui reunida e essas pessoas que compram a ideia de servir uns aos outros é que é o nosso grande objetivo. É essa comunhão, de nós enxergarmos a Deus no sentido da graça dele ter nos conquistado, nos trazido, e aí disso nós olharmos uns para os outros e nos ajudar mutuamente uns aos outros. Então, o que nós queremos refletir com os irmãos nessa noite que nós comemos e bebemos a ceia do Senhor, nesses elementos da graça do Senhor, alguns textos da palavra de Deus para nos fazer refletir a cada dia mais a importância dessa comunidade, dessas pessoas, desse grupo, desse local aqui que nós consagramos sim, e quando aqui estamos reunidos, somos o corpo de Cristo. E dessa forma nós podemos olhar para a palavra do Senhor e nos fortalecemos ainda mais nesse dia, o qual nós estamos juntos ceando a ceia do Senhor. Eu quero ler alguns textos da palavra. O primeiro texto que nós queremos ler é o texto que se encontra em Lucas capítulo 14, o versículo 15, que diz assim, até o versículo 24, diz assim, Lucas 14, 15 a 24, diz assim, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse, bem-aventurado aquele que come pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu, certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu
servo para avisar os convidados: vinde, porque tudo está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a excusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E o outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. O outro texto que eu queria ler para os irmãos é Lucas, capítulo 10, versículo 38 em diante, que diz assim: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Tinha ele uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, ao ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Um outro texto ainda, irmãos, é o texto da primeira multiplicação dos pães, que está relatado lá em Marcos, capítulo 6, alguns versículos apenas, dizendo assim, capítulo 6, versículo 30. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e relataram tudo quanto havia feito e ensinado. E eles lhes disse: vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem sequer para comer, visto serem numerosos que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá, a pé de todas as cidades, e chegaram antes deles. Amém? Deus nos abençoe. Vamos refletir um pouco nesses textos da palavra do Senhor. O texto base é o texto que nós acabamos de ler sobre a parábola da grande ceia. A parábola da grande ceia. A parábola da grande ceia, irmãos, no seu contexto aqui imediato, no seu contexto relacionado ao que Jesus estava ali falando naquele momento, nós vemos que, no primeiro momento, Jesus está se direcionando de fato aos judeus. Ali, nas pessoas, principalmente dos religiosos naquela ocasião. Um deles, até naquele momento, né, e a parábola nasce justamente quando um, ouvindo tais palavras do Senhor, quando ele estava falando que, nos versos anteriores, que ele estava falando sobre os primeiros lugares, e ele estava dando ali o espaço para aqueles que eram mais humildes, que deveriam ter, na verdade, os primeiros lugares. Um deles, então, empolgado com isso, ele fala, ouvindo tais palavras, um estava com ele à mesa e disse-lhe: bem-aventurado aquele que come pão no reino de Deus. E é verdade, bem-aventurado mesmo, feliz é o homem e a mulher que come pão no reino de Deus. E hoje nós somos convidados para isso. Estamos ceando aqui justamente nesse convite do Senhor, para que nós possamos comer e beber no reino de Deus, porque fazemos parte do reino de Deus. Mas Jesus conta ali naquele momento, conta uma parábola para eles.
E ali nós vemos que quando ele diz que na hora da ceia, né, certo homem deu uma grande ceia. Esse certo homem aqui, num primeiro momento, é realmente Deus, é o Senhor. O Senhor. E diz também sobre que ali os convidados, que saiu a convidar, mandou o servo a convidar. E o servo passou a convidar. Mas eles todos tinham uma desculpa. Esses, na verdade, que estavam com as suas desculpas, eram justamente os religiosos, eram os judeus. Então, num primeiro momento aqui, nós vemos que Deus envia o Senhor Jesus, o seu servo. Num primeiro momento, lá na Antiga Aliança, o povo judeu até recebeu. Mas, na hora da consumação disso, rejeitam o convite. Rejeitaram o convite. E Jesus está mostrando a eles que isso passaria deles. Jesus estava mostrando que os aleijados, os mancos, eram aquelas pessoas que aqueles religiosos rejeitavam, diziam, discriminavam. Esses não vão herdar o reino de Deus. Eles tinham plena certeza e convicção disso. E Jesus fala para eles naquele momento, olha, eles vão herdar o reino dos céus e vocês ficarão de fora. Jesus está falando para eles naquele momento que não somente aqueles ali no primeiro momento, mas que o evangelho agora ia se tornar universal, justamente porque a mensagem de Deus teria que chegar a todos. E é isso que chegou até nós. Nós somos hoje o Israel de Deus, nós somos a igreja de Deus. Somos aqueles que foram alcançados por aqueles que esqueceram, rejeitaram, deram as suas desculpas e passou deles o reino para a igreja. Somos hoje, né, tanto no aspecto dos gregos, judeu, como diz o apóstolo Paulo, enfim, os gentios, aqueles que não eram aparentemente do povo de Deus, se tornaram sim o povo de Deus. Então isso na verdade assim é o momento, nós vamos parar para fazer essa interpretação aqui, porque o nosso objetivo não é esse. Mas o nosso objetivo é falar hoje, para nós, povo de Deus. Para nós hoje que se achamos, então, o povo de Deus. Para falar conosco sobre as nossas desculpas. Porque eles, na verdade, aqui, tinham as suas desculpas. E aí, nesse contexto, nós falamos assim, e queremos refletir, coisas boas que nos separam de Jesus. Coisas boas que nos levam ao perigo da idolatria. Coisas boas, porque quando nós olhamos os textos que nós lemos, vamos falar sobre o texto um pouco de Maria, ali, de Marta e Maria. Marta estava fazendo alguma coisa que era errada, considerada errada? Estava fazendo alguma coisa? Ela estava trabalhando, ela estava servindo, ela estava na labuta para fazer o melhor ali, e talvez até para tentar agradar Jesus. Ela estava nessa labuta, estava? E o que aconteceu? A labuta dela levou ela a ficar o quê? Atormentada. De tal forma que ela não aguentou e ela começou a julgar. Porque é assim que acontece quando ficamos atormentados, começamos a julgar os outros. E ela começou a julgar a sua própria irmã e disse para Jesus, chegou e falou, mas o senhor não vê a situação que estamos aqui? É agora aquela questão da ovelha que chegou para o pastor, né? Fala, olha, pastor, peraí, tem que tomar uma decisão aqui, tomar uma atitude aqui, né? Ela chegou para Jesus e Jesus olha para ela e fala, não, Marta, não é assim. Você está muito atormentada por muitos afazeres. Os afazeres estão tirando de você o real do que é o reino de Deus. Maria escolheu a boa parte, e isso não vai ser tirado dela. O outro texto é o texto dos apóstolos, que foram trabalhar, foram enviados por Jesus, fizeram a obra, voltaram, relataram tudo que tinham feito para Jesus. Aí Jesus, num momento, olha para eles e chama-os à parte e diz para eles assim, olha, vamos para um lugar mais tranquilo, lugar deserto, venha cá, porque ele percebeu que eles vinham e iam tanto que eles não tinham tempo nem de comer. É isso que o texto diz. Eles não tinham tempo nem de comer.
Quem não tem tempo de comer vive uma vida atormentada. Atormentada. Não é isso? Era isso que estava passando. Agora, na parábola que nós lemos, o que aquelas pessoas estavam fazendo? Estavam fazendo coisas erradas também? Não. Por quê? Porque nos diz o texto que a desculpa deles que eles deram para não ir na ceia é que eles estavam, um tinha comprado uma fazenda, e pelo menos eu acho que talvez fosse uma fazenda, não sei o contexto desse tamanho dessa terra que ele tinha comprado. Mas ele tinha comprado uma terra. Interessante que ele comprou uma terra sem ver, né? Mas é isso que ele disse, né? Ele tinha comprado. O outro também deu a desculpa, e aí disse que tinha comprado uma junta de bois, também sem ver, que ele tinha que ver a junta de bois que ele comprou. E o outro disse que ia casar. Então, me desculpa, porque não vai dar para ir, porque eu vou me casar. Cada uma dessas coisas são coisas erradas de fazer? De maneira alguma. Mas Jesus foi taxativo com eles, porque dizendo, olha, essas desculpas não cabem. A verdade é, irmãos, são coisas boas, são coisas certas, mas as coisas boas e certas muitas vezes podem nos atormentar. Quando nós, na verdade, não olhamos para ela da forma correta. As desculpas aceitáveis são muitas vezes ídolos disfarçados na nossa vida. Talvez nós não percebemos, e justamente porque são coisas boas. Elas começam a se tornar convidados da nossa vida que atrapalham a nossa comunhão com o Senhor. Tá? Então, os primeiros convidados rejeitaram o banquete do Senhor, não por atos pecaminosos, flagrantes ali não, mas por causa de coisas boas ilícitas, a compra de um terreno, né, como já dissemos. Nossa visão reformada só lhe viu glória, ou seja, somente a glória é para o Senhor. Acabamos de cantar aqui, nesse momento, a glória é só para o Senhor. Então o problema não é o campo, o problema não é o boi, o problema não é a esposa, mas a prioridade dada a elas. O reino de Deus, Jesus quer de nós a prioridade. Buscai primeiro o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Capítulo 6, e se você verificar, todas aquelas coisas do capítulo 6 são coisas necessárias. São coisas necessárias. São coisas do nosso viver e do bem viver, da graça comum, daquilo que Deus nos oferta e nos oferece. Mas nós temos que colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Qualquer coisa, essa é a teologia reformada, qualquer coisa que ocupe o lugar supremo em nosso coração, acima do Cristo, acima do Messias, isso se torna um ídolo. Então, idolatria não é necessariamente isso, essa idolatria clássica que muitas vezes nós não vemos. Temos que estar mais atentos e sensíveis, porque são coisas muitas vezes boas e importantes, mas que estão tomando o lugar de Deus na nossa vida. Essa igreja, essa comunidade, esse grupo que você aqui congrega e crê que isso é o reino de Deus, tem de fato sido prioridade na sua vida, ou os seus negócios, as suas coisas têm sido prioridade na sua vida? Como é que você tem se apresentado nessa comunidade para servir diante disso que está aqui? Por isso a importância de você olhar qual é a prioridade que você tem dado para as coisas do Senhor. Ou seja, quando falamos coisas do Senhor, nós estamos falando que essas coisas que estão sendo elencadas aqui não são de Deus, mas elas não podem se tornar primárias na nossa vida. Nosso carro, nossa casa, nossa esposa pode se tornar, sim, uma idolatria, se ela está impedindo você de ter realmente comunhão com a igreja, de ter comunhão com o corpo, que é algo que é maior do que você. Porque carro, casa, bens, aquilo que nós nos damos na nossa vida, são coisas que muitas vezes podem se tornar maior do que o Senhor na nossa vida. Ora, os apóstolos estavam fazendo coisas que eram a pregação do Evangelho. Mas muitas vezes existe isso. Os pastores, as igrejas,
as programações, nos tornamos religiosos. O ativismo religioso é uma idolatria. As pessoas pensam que estão fazendo para Deus, mas na verdade estão fazendo para o seu próprio ego, para se aparecer e muitas vezes até para se esconder da realidade de ter um coração servo, verdadeiro, e aquele que muitas vezes está dizendo que está passando mais tempo com a família, muitas vezes não está passando. Muitas vezes o ativismo religioso faz com que as pessoas não saiam da igreja, mas estão distantes da sua esposa, do seu filho, da sua casa, da sua igreja, da comunhão verdadeira com Jesus. Por isso a importância de olharmos o pecado do homem natural, é a idolatria desse contexto aqui funcional, onde o bom presente de Deus, seja a nossa família, o trabalho, os bens, é transformado em um Deus, nos separando da graça de Deus, nos separando dessa mesa que nós estamos aqui para comer como um símbolo do que Deus fez por nós, do que nós podemos fazer uns pelos outros. A graça é soberana e irresistível, chamando os improváveis, que nós chamamos de graça irresistível, ou seja, diante da recusa dos elegíveis e autossuficientes, o anfitrião diz: vou dar o convite para outros. Então, meu irmão, minha irmã, se você se recusar a ser servo do Senhor, não pense que a casa do Senhor ficará vazia, não pense que a igreja do Senhor ficará vazia, não pense que o reino de Deus ficará vazio, porque Deus colocará outro, porque Deus terá a sua casa cheia sempre, pela sua graça, pela sua misericórdia. Quem perde somos nós de desfrutar das coisas de Deus. Então, se você não tem tempo nem um dia para vir na casa do Senhor pela semana, para servir, para se doar, você tem que olhar para a sua vida e tem que pensar nisso, de forma muito séria. Muito séria. Se as suas coisas, se você tem uma coisa que você não pode um dia dizer, eu não posso ficar sem ela, sem fazer ela hoje, porque eu tenho que ter uma vida comunitária. Eu preciso ter uma vida comunitária, mas eu não posso porque eu tenho que limpar a minha casa. É necessário que olhemos, são coisas boas e importantes. A minha esposa não gosta disso, o meu esposo não gosta daquilo, ou nós não gostamos disso, e aí não nos colocamos na comunidade por inteiro. Pense nisso. Nós podemos ter sucesso, sermos prósperos, mas chegarmos na nossa vida e ficarmos vazios, porque quem preenche a nossa vida é o reino de Deus, porque o reino de Deus é algo que é maior do que outro. Por isso que nós temos que renunciar a nós mesmos diante do chamado. Diante do chamado. Por quê? Porque o chamado faz com que nós lembremos: você quer ser meu discípulo? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Muitos homens e mulheres não conseguem renunciar a isso. E olha, você não precisa ser muito rico para isso não. O nosso eu está nas pessoas mais simples de posses muitas vezes, mas tem um eu tremendo. Eu trabalho com jovens e adolescentes, tenho falado isso para vocês. E desde criança nós vemos o eu grande, enorme, em crianças. Em crianças que se apresentam para que as pessoas sirvam-lhes. E é assim a natureza humana sem a graça de Deus, sem a misericórdia do Senhor. O banquete do reino é feito para aqueles que não têm nada a oferecer e que reconhecem que nada de bom reside neles. Sola gratia, ou seja, somente a graça. Somente a graça. E quando nós comemos aqui, bebemos nessa noite, é reconhecendo justamente isso. A única coisa que os pobres de espírito têm é a necessidade que a graça de Deus propõe a suprir. Somente a graça de Deus pode suprir. Nenhum, diz o texto ali, nenhum daqueles convidados que deram as suas desculpas e que aparentemente eram desculpas palatáveis, nenhum deles, diz o texto, provará o meu banquete. Enquanto você não diluir-se no corpo de Cristo verdadeiramente, você não prova isso que é o desejo de servir. Você não prova a bênção do que é servir, do que é fazer algo
que muitas vezes nós achamos diante da sociedade que são coisas que não valem a pena. Ou seja, geralmente nós olhamos para a sociedade e ser servo, fazer alguma coisa de servir o outro ou a Deus, geralmente é mais ridicularizado. Por isso, você só compreende isso à medida em que de fato você olha para o reino de Deus e entende que você foi de fato assimilado por ele. Então, a condenação, ou seja, o texto conclui que solenemente a afirmação do anfitrião: eu lhes digo, nenhum daqueles que foram convidados provará o meu banquete. Esta é a manifestação do quê? Da justiça e do julgamento de Deus. Uma visão também reformada. Ou seja, aqueles que se rejeitam, ou seja, não aceitam a graça de Deus, acabam recebendo em si a justiça do Senhor. Veio para que eram os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. E é isso que nós vemos então. A condenação não é arbitrária, é consequência natural e justa da recusa em se arrepender e crer. Então, o reino de Deus é para aqueles que o valorizam acima de tudo. É por isso que você deve olhar e verificar. Olha, os discípulos estavam fazendo aquilo que aparentemente era a obra de Deus, mas estavam tão atormentados que não tinham nem momento para comer. Refletimos quarta-feira sobre isso aqui. E olha, esse texto nos diz justamente o quê? Mostra para nós que, por mais que nós queiramos fazer o ativismo, isso não resolve. Então, se você pensa assim, olha, eu vou fazer isso, fazer aquilo, e eu, na verdade, cada dia, no ativismo, acho que eu vou resolver os problemas, eu vou dar conta de tudo, você vai estar igual Marta, preocupada, ansiosa, tentando fazer todas as coisas e não dará conta. Naquele texto ali dos discípulos, Jesus chama eles à parte e fala, vamos para um lugar deserto. Eles pegam ali o barco, vão para o lugar. Aquelas pessoas que iam e vinham ali também, que estavam fazendo eles ir e vir, ficaram sabendo onde que eles estavam, e diz o texto que chegaram primeiro do que eles lá. Então não se engane, se você está vivendo uma vida de ativismo desenfreado na sua vida, não pense que você, na verdade, vai conseguir, porque os problemas vão sempre existir. Eles vão estar lá antes de você, velho. Então, por isso, tudo que você vai fazer, e nós não estamos falando aqui que você tem que deixar de fazer as coisas, nós estamos falando que você tem que fazer as coisas na força de Deus. Que você tem que fazer as coisas sabendo que essa força de Deus vem quando nós, de fato, colocamos o reino de Deus em primeiro lugar. Então, não comiam, não tinham tempo nem para comer, estavam atormentados. Marta, com seus afazeres, estava ali atormentada. E aqueles ali também, dando as suas desculpas, estavam sendo dito a eles que eles não iam participar do banquete. Olhe para a sua vida, como está a sua vida? De repente você está correndo tanto. E o mundo nosso hoje é da correria. Olhe para a sua vida, de repente as coisas estão tomando lugar de tal forma na tua vida que você não tem conseguido priorizar as coisas de Deus. Aquilo que é mais importante de fato. Então o meu desejo nessa noite é que você coma e beba a ceia do Senhor, para que Ele te abençoe, para que o teu coração não fique atormentado. Porque se você não estiver no reino de Deus, você vai estar atormentado. Nós vamos estar atormentados. E isso não nos isenta nós, pastores, disso. E ali dos discípulos foi muito bom, muito propício também para nós, pastores e líderes, porque muitas vezes nós achamos que é nós que vamos fazer, é nós que vamos dar conta, e é nós que vamos converter. Mas não é. Nós podemos até fazer com que pessoas sigam, como nós vemos nas igrejas de mercado, fazendo pessoas estarem em igrejas lotadas, e de pessoas fazendo programação, cada dia mais programação. E é importante a programação, mas qual é o fim realmente daquela programação?
Se de repente você está sendo absorvido por ela e o real, que é para você ter comunhão, muitas vezes você não tem. Por isso, o desafio nessa noite eu estou comendo e bebendo e tendo ciência de fato que eu estou aqui é pela graça de Deus. Se lá no Antigo Testamento mandava as pessoas estarem obedecendo, e se eles obedecessem, eles seriam abençoados, na Nova Aliança está dizendo, olha, obedeçam porque vocês já foram abençoados. Obedeçam porque vocês, na verdade, fazem parte agora do reino de Deus, porque é a graça de Deus que veio sobre vocês. Então, quando você está comendo e bebendo aqui, você fala assim, eu vou ser obediente, eu vou servir sim, eu vou colocar em primeiro lugar porque eu fui atingido por este amor. Não fui eu pelo que eu faço, e sim o que Deus fez por mim. Então, que Deus te abençoe, que você coma e beba dessa forma. Quero concluir dizendo que a tragédia aqui da parábola reside em perder o banquete do rei devido aos apegos às coisas transitórias. Por mais que sejam boas essas coisas que temos, todas elas são transitórias. Você não tem poder sobre isso. Como eles foram comprar lá coisas materiais para sua prosperidade, o campo, tudo isso passa para você. O homem, por mais rico que seja, mulher, por mais rica que seja, passa. E o outro vai estar usando. Vai usar o que você usa. Então, aquilo que te prende hoje, o teu coração, te impedir realmente de abrir o coração para Deus, para o reino de Deus, para o teu próximo, aquilo dali, outro vai usar, mesmo que você não queira. Vai ficar para outro. Outro vai tomar conta. E muitas vezes não é somente nas coisas, nos relacionamentos. A tua esposa, teu esposo não pode estar acima de Deus. Não pode estar acima do reino de Cristo. Não pode estar acima de Cristo. Nem teus filhos. Porque você passará e outros cuidarão deles. E louvado seja Deus que cuide. E que cuide bem. Que cuide bem. Por isso, a importância de você olhar para o reino de Deus, acima de tudo. A tragédia daqueles que ficaram de fora é porque, de fato, não olharam da forma correta. O discípulo, ou discipulado, exige renúncia e exige que o nosso maior tesouro e alegria seja a pessoa do Senhor Jesus. Porque é claro que Jesus disse, onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. E é isso que revela a mim e a você. E não conseguimos escapar desta verdade. Então, que Deus te abençoe, que você coma e beba desses elementos da graça. E seja muito feliz com as coisas boas que Deus tem dado para você, para que você use elas e não elas usem você. Para que você use elas e elas não escravizem você. Não seja escravo da tua casa, não seja escravo dos teus bens, não seja escravo da tua profissão, não seja escravo dos seus relacionamentos, seja escravo do Senhor Jesus, porque Ele veio para nos libertar. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então coma e beba nessa noite, para ser liberto em nome de Jesus, e para que Jesus seja o teu maior tesouro, e o teu coração esteja de fato em Jesus. Pai, eu quero orar em nome de Jesus. Te dou graças por essa igreja, por esses irmãos, por esse privilégio que tem o Senhor de estar aqui para ceiar, comer com esses irmãos. Não mereço nada disso, Senhor, mas o Senhor, a tua graça que nos trouxe para isso. Por isso, Senhor, que esses irmãos nessa noite, ó Pai, com essa palavra e reflexão, possam comer e beber no nome santo do Senhor Jesus, para a honra e glória do Senhor, ó Deus, e que nós saímos sempre daqui decididos, ó Deus, a estar servindo o Senhor acima de tudo e também servindo uns aos outros. Nos ajuda, Senhor, é o que eu oro e te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos?